Pessoal, boa noite, Pai Senhor. Noite abençoada para vocês nessa noite de segunda-feira, hoje, dia 22/12/2025. E o Senhor vai falar conosco através dessa palavra, dessa mensagem aqui no canal. Peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com a mente, padrões aqui da plataforma do YouTube, Clube de Membros, botão assinar, e aqui em cima as informações, se você desejar semear nesse ministério. E para nossa conversa, só estou aqui no improviso, né? Hoje eu gravei aqui nesse cantinho. Tive um problema com a companhia elétrica aqui da minha cidade. Eu tô sem abastecimento de luz desde 7 horas da manhã. Então tá uma batalha aqui, fio para lá, fio para cá. Consegui, de certa forma, puxar um fio emprestado aí da minha mãe, não é gato não, tá? Da minha mãe aqui embaixo, que ela mora embaixo, ela tem a casa embaixo, né? E aí consegui ligar pelo menos o computador aqui, botar o celular para carregar, para gravar um vídeo para vocês, deixar uma mensagem aqui para os irmãos, nessa noite de segunda-feira. A nossa leitura, a nossa meditação, vai estar lá em Gênesis, capítulo 32. Eu vou fazer a leitura no versículo de número 24 da Palavra de Deus. Diz assim a Bíblia: Jacó, porém, ficou só e lutava com ele um varão, até que a alva subia. Mas não, Jacó é um personagem que representa, né? Ele representa muitos de nós. Ele representa as nossas estratégias, as nossas fugas, por que não dizer, né? A gente se esconde, a gente foge, a gente tenta controlar tudo da nossa maneira, do nosso jeito, né? Mas Jacó, ele carregava um passado que o perseguia. A palavra vai dizer que o nome dele, que significa, né, suplantador ou enganador, na verdade o nome dele significa aquele que segura pelo calcanhar. Só que a palavra é muito parecida, né? Como eu já disse diversas vezes aqui no canal, e aí se entende que era suplantador e enganador, até pelo que acontece, né? Entre o acordo entre Jacó e Esaú, da bênção da primogenitura. Agora o fato é que ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, e ele passou a vida inteira tentando segurar as coisas com a força humana, tentando segurar do jeito dele, né? E aí chega um momento na vida que não dá mais para avançar, não dá mais para continuar carregando o passado, sabe? E Deus não muda o futuro de Jacó enquanto Jacó ele não decide enfrentar quem um dia ele foi, enquanto Jacó não decide encarar de fato, sabe, o passado dele. Então eu acho que essa mensagem aqui nessa noite, essa conversa aqui com os irmãos, uma mensagem sobre decisão. Decidir largar aquilo que ficou para trás, né? Aquilo que... parar de fugir, né? Decidir parar de fugir do passado, decidir recomeçar na presença de Deus. O Senhor sempre nos dá uma possibilidade de recomeçar. A vida de Jacó foi marcada por decisões ruins, por decisões afobadas, por decisões precipitadas. Mas em Deus havia a possibilidade de um recomeço. E não é diferente conosco. No Senhor há uma possibilidade de recomeço. No Senhor há a possibilidade de um futuro na presença de Deus, sabe? Um futuro diferente daquilo que o passado foi. O passado de Jacó, ele voltava ali para enfrentar, para encarar Jacó, né? Em Gênesis capítulo 32, a palavra fala que Jacó estava voltando ali de Canaã, né? E aí ele recebe uma notícia assustadora, né? Esaú vinha ao encontro dele, né, de Padã Arã até Canaã. E Esaú vem nesse caminho de Padã Arã até Canaã. Ele vem, o irmão dele, com 400 homens. Jacó deve ter ficado desesperado. Jacó falou: misericórdia, eu vou morrer agora. Esse camarada me odeia. Esse camarada falou que no dia que nosso pai morresse, ele ia me matar. Eu tô há 20 anos longe dele, aí eu tô voltando para Canaã. E ele vem com 400 homens, né? Sangue de Cristo tem poder. E o passado que ele tentou tanto evitar, né? E ali por anos, 20 anos, né, na terra ali de Padã Arã, na casa de Labão, seu sogro, o passado agora estava na frente dele, né? Estava diante dele. Meu irmão, não adianta fugir, né, do passado. Não adianta. Se ele ainda te confronta, se ele ainda governa o teu interior, se ele ainda aparece com 400 homens na tua frente, não adianta. Você tem que encarar, né? Jacó, ele tinha famílias, ele tinha bens, ele tinha promessas, mas ele vivia com medo daquilo que, essa ponta solta com o passado, que era Esaú, irmão dele, né? E bênção sem cura interior, ela sempre vai gerar insegurança. Ele era uma pessoa insegura.
uma pessoa insegura. E a palavra vai dizer que ele fica sozinho, né? Porque decisões sérias, elas não são tomadas no barulho, não são tomadas no meio da confusão, não são tomadas com um monte de conselheiro, não, elas são realmente só. Então Jacó ficou só, e antes de se encontrar com Esaú, ele se encontra com Deus. Deus prepara para ele algo muito mais profundo. Jacó, ele se encontra com Deus. E tem coisas que Deus só resolve quando o barulho some, quando as vozes se calam, quando os apoios humanos ficam para trás. Deus isola Jacó para poder transformá-lo, para poder preparar ele para o encontro com Esaú. E é claro que o texto ele fala, né, e lutou Jacó com Deus, né, mas eu tenho para mim que a luta não era contra Deus, né, ela era contra o passado dele. Jacó lutou a noite inteira. Jacó lutou como sempre lutou, na força. Tentou vencer, tentou controlar, até que o Senhor, o anjo do Senhor, tocou na sua coxa. E o toque não foi para machucar, foi para encerrar aquela velha maneira dele de viver. Enquanto Jacó confiava na sua própria força, Deus não mudou o nome dele. Mas quando ele foi tocado, o nome só muda quando há confissão, quando há decisão. Quando Deus pergunta: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Ele é confrontado pelo Senhor. Deus sabia qual era o nome dele, mas ele precisava dizer: eu sou Jacó. Deus queria ouvir ele dizendo: eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou o suplantador, eu sou aquele que puxa pelo calcanhar, eu sou marcado pelo meu passado, eu sou falho, eu sou Jacó. Aí a transformação vem. A transformação ela começa quando paramos de justificar, paramos de querer nos justificar. E aí a gente começa a assumir quem nós somos. Aí o Senhor declara: tu nunca mais te chamarás de Jacó, mas serás chamado de Israel. Jacó era o passado, Israel era o futuro. Jacó era o que ele foi, Israel o que Deus decidiu que ele se tornaria a partir daquele momento. O passado não desapareceu não, meus irmãos, mas não governava mais a vida de Jacó. Jacó sai mancando. E com seu nome mudado, ele não sai perfeito, ele não sai sem marcas, ele sai transformado. Da mesma maneira que quando temos um encontro com Deus, saímos mancando, transformados. Não caminhamos mais como antes. Não vivemos mais como antes. A marca não é vergonha, não, é testemunho. O processo que você viveu, onde foi que Deus te tocou, onde foi que doeu, o que foi que você viveu, você tem a marca. Você tem um testemunho do processo, da luta, da batalha. O verdadeiro começo, ele começa dentro de nós. Eu tenho dito isso aqui todo dia. Quando algo dentro de nós morre, quando algo dentro de nós é mudado, Deus não muda as circunstâncias sem antes mudar as identidades. Deus está dizendo para você: você não é mais hoje o que te feriu. Você não é mais hoje o erro que cometeram contigo. Você não é mais hoje a refém ou refém do passado. Agora isso exige decisão. Decidir é parar de fugir. Decidir é enfrentar o passado na presença de Deus. Decidir é largar o nome antigo. Decidir é viver o futuro que Deus declarou para você, minha irmã, meu irmão. Quem não decide deixar o passado nunca vai desfrutar do futuro de Deus. Nunca. Tem que largar o passado. Talvez hoje você esteja mancando, mas você pelo menos está andando na direção certa. Dessa vez você está andando na direção certa. Deus não te chama por aquilo que você foi. Ele te chama por aquilo que você decidiu que será. Na presença dele. Não é decisão humana, tola, não. Decidiu na presença dele. Ele aceitou o nome que Deus chamou. Nunca mais te chamarás de Jacó, porque agora te chamarão de Israel. Lutaste com Deus e prevaleceste. Sai o nome de fracasso, de derrota, de o segundo, né, que nasceu depois, puxando pelo calcanhar, vem o nome de vencedor. Lutaste com Deus e prevaleceste. Deus tem vitória, tá? Nesse processo. Deus tem vitória nesse cenário. Mas primeiro, Deus tem um encontro contigo. Deus vai te marcar. Deus vai te tocar.